César, como você tá? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, os amigos e os amigos que nos assistem nesse momento. Forte a fala do Lula, né? Muito, muito bom. Sabe que nem deu tempo de comentar essas falas do Lula durante essa semana por conta das movimentações políticas que a gente viu, né? Mas vamos comentar rapidamente, porque ontem ele falou sobre reforma trabalhista, né? Ele teve um encontro ali com uma ministra espanhola, que foi responsável, inclusive, por desfazer a reforma que aconteceu na Espanha, e ele deu essa sinalização, né, de que vai tentar também desfazer a reforma trabalhista que foi feita aqui no Brasil. Fala agora sobre Petrobras, sobre Eletrobras também, sobre essa tentativa de venda por parte do governo e como essas estatais são importantes aqui para o Brasil. Então, eu acho que também sinaliza para caso algo ocorra nesse fim de governo Bolsonaro, essa situação possa ser revertida num futuro governo Lula, né? Como que você tem visto essas falas, esses acenos que Lula dá? Eu acho fundamental, Thalita, pelo seguinte: não adianta a gente derrotar o bolsonarismo e colocar uma versão que vai avançar essa mesma agenda neoliberal no lugar. Isso seria fundamentalmente trocar seis por meia dúzia. Eu não diria trocar seis por meia dúzia, porque o Bolsonaro ele é tão nocivo, ele é tão deletério para a vida social brasileira, tudo fundamentalmente o que ele fala, né? Então eu anotei, por exemplo, enquanto você estava passando aí a fala do Lula, alguns termos. O Lula fala de livros, o Lula fala de solidariedade, de amor, de dignidade. O Bolsonaro, ele só traz ódio e notícia falsa para a vida social. Agora, não adianta trocar o Bolsonaro e colocar no lugar um governo que vai avançar uma agenda que seja contra a classe trabalhadora, que é a ampla maioria da população brasileira. Então, me parece fundamental essas falas do Lula, quando ele endereça essa questão, sobretudo, do preço do gás de cozinha, do preço da gasolina, da responsabilidade que a própria gestão federal tem nesse sentido, e de como isso precisa ser revertido. O golpe parlamentar, tá, de 2016, em ampla medida foi dado, isso a Dilma me disse em entrevista, eu a entrevistei, ela me disse isso e eu concordo com ela, ex-presidenta Dilma, que foi dado porque o governo do Partido dos Trabalhadores naquela ocasião travou a agenda neoliberal, a despeito de críticas que você eventualmente possa ter, enfim, mas me parece que o Brasil estava incomodando no jogo da geopolítica global, a gente estava alcançando aí a quinta a economia do mundo, o posto de quinta maior economia do mundo, BRICS se organizando, a nossa indústria naval, a nossa indústria da construção civil, e existem problemas, sem dúvida existe uma série de coisas que a gente precisa melhorar, sem dúvida existem. Agora, tudo isso tem nome, essa tragédia que a gente está vivendo hoje, e é o bolsonarismo, em ampla medida. Então, eu acho fundamental que o Lula enderece essas questões, porque daqui até o fim do termo dele, Thalita, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão querer rifar tudo que eles puderem. Eles vão querer passar Petrobras, Eletrobras, Correios, todas as empresas, como a gente já conversou há 2 semanas, que dão lucro e que ajudam a financiar o próprio Estado brasileiro, entende? Então, o capital privado, ele não quer entrar em searas que são pouco rentáveis. Então, essa gente vai aproveitar até não poder mais o descrédito do próprio bolsonarismo e, ao que tudo indica, a impossibilidade de reeleição dele para passar tudo que eles puderem nesse sentido, usando um termo que o ministro bolsonarista fez, para passar a boiada, porque esse já era o objetivo inicial sobretudo do capital estrangeiro, Thalita, com o governo Bolsonaro. Sim. Eu acho interessante ele falar especificamente sobre reforma trabalhista, né, sobre desfazer, rever a reforma trabalhista, porque é algo que se dizia ali há um tempinho que Alckmin seria contra, e Alckmin ali formando uma chapa com Lula, talvez brecaria essa revisão da reforma trabalhista. E quando ele traz isso na fala, ele faz esse aceno para o eleitor de Lula, né, para mostrar que, olha, a gente vai avançar no que temos como que é certo, né? Como que o partido sempre defendeu. Eu acho interessante, então, ele falar sobre reforma trabalhista. Há quem achasse que ele não ia mais falar sobre reforma justamente para não criar problemas com Alckmin, mas não, tá aí, ele está falando sobre reforma trabalhista.
E eu acho que o Alckmin, a despeito de ser uma peça importante, eu reconheço isso nesse momento, como eu já te disse em outras ocasiões, não é uma figura que me agrada, não é a figura que eu sempre esteve na posição antípoda à minha, mas, de muitas maneiras, a gente está vivendo uma situação absurdamente atípica no qual o fascismo pode vigorar no Brasil. Bom, dado esse contexto calamitoso, me parece que o Alckmin, de fato, é bem-vindo nessa chapa e torna a candidatura do Lula mais palatável, como a gente já conversou em outras ocasiões. Agora, o Alckmin não tem força para pautar a agenda social do Partido dos Trabalhadores, nem do Lula. O Lula não vai deixar de avançar as principais bandeiras dele, que sempre foram combate à fome, a inclusão da classe trabalhadora, políticas afirmativas, de muitas maneiras, governar para as camadas que foram empobrecidas e que sempre estiveram mais vulneráveis dentro do sistema capitalista, da democracia liberal burguesa que a gente tem, enfim, e que isso é uma outra história, mas não tem muito como ser contestado nesse momento. Então, se você pegar dados empíricos, vão te mostrar que o governo petista foi o que mais fez nesse sentido, a despeito de eventuais críticas que possam ser feitas. Nessa medida, o Alckmin não tem força para mudar isso e, de muitas maneiras, o Lula sabe que o campo progressista inteiro espera dele não é só a garantia da democracia, é retomar a rota de crescimento do país, é retomar o processo de inclusão e de políticas afirmativas que vinham transformando o Brasil numa das maiores potências do mundo, na seara econômica, sobretudo, entende? Então, de muitas maneiras, o Alckmin vai se adaptar, não é o contrário. O Alckmin vai se adaptar a esse viés mais progressista, mas porque para ele também interessa. O Alckmin, de muitas maneiras, era uma figura que estava relativamente anulada na vida social do Brasil. Talvez não no interior do estado de São Paulo, talvez não, mas de forma mais ampla, ele teve 4,6%, 4,7% das votações para a presidência da República em 2018. Então, me parece que ele vai muito mais se adaptar à agenda e aos discursos do Lula do que o contrário.